Palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 17. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 17. Vamos à palavra do Senhor. Você pode também acompanhar na projeção, deixe sua Bíblia aberta e faça suas anotações. As crianças também, com o sermão ilustrado. Vamos à palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém Sara. Eu o abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem me dera Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade
quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Meus amados irmãos, diante desta leitura de Gênesis capítulo 17, nós podemos pensar que às vezes o tempo passa, as coisas acontecem, e nós certamente, Senhor, será que isto ou aquilo que estou esperando pode ainda acontecer? Ou ainda, será que os teus planos irão se cumprir na minha vida? Quando será? Onde será? Em que momento será? É bem verdade que quando nós começamos a pensar sobre o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas, em um tempo como o nosso, instabilidades, guerras, instabilidade política, nós, obviamente, adotamos uma perspectiva de ou vamos confiar no Senhor ou seremos tomados pelas incertezas. E diante desse tempo tão incerto, em quem confiar? Olho para o lado, olho para o outro e vejo as pessoas correndo de um lado para o outro, buscando talvez encontrar aqui uma esperança, um refúgio, um porto seguro para as incertezas do nosso tempo. Mas a grande questão, e pensando aqui até com os mais antigos, quem poderá nos salvar? Aquela brincadeira lá do Chapolin, quem poderá? A grande questão, irmãos, é que nós, diante da palavra do Senhor, se não depositarmos a nossa confiança no Deus da aliança, certamente viveremos e correremos atrás do vento. O texto de hoje é muito profundo para nos mostrar que mesmo em tempos de incerteza, o Senhor prova do seu amor para conosco. E o texto de hoje está em um cenário muito importante na vida deste homem chamado agora Abraão, que após aquele grande episódio que ele viveu ao lado da sua mulher, agora Sara, eles, depois de 13 anos, receberam mais uma vez a visita do Senhor. E nesse tempo de incerteza, isto é, vou gerar, não vou gerar, o que vai acontecer, Abraão aqui, ele é levado pelo Senhor a um momento de renovação da aliança e ampliação dos termos da aliança. O texto de hoje é muito interessante para pensarmos também, meus amados irmãos, que o Senhor é aquele quem dá a aliança, isto é, firma um compromisso com o seu povo. Ele mesmo é aquele que cumpre os termos da aliança e ele mesmo, como aprendemos domingo passado, ele é a garantia do seu povo. Ele está como aquele que nós não precisamos inventar, nós não precisamos acelerar os processos como vimos, nós não precisamos dar o nosso jeitinho para que as coisas se encaixem e cheguemos no eixo. Não, o Senhor é aquele que estabelece, é aquele que marca e é aquele que executa. E hoje o contexto da passagem está permeado nesse sentido de que Abraão, ele foi visitado por Deus, Deus mais uma vez foi à presença dele e estabeleceu, renovou o pacto com ele e falou a Abraão agora, olha, ande na minha presença e seja perfeito. Uma das coisas que nós temos que considerar ainda nesse contexto, meus irmãos, da passagem, é que esse homem, após alguns longos anos aqui, agora ele estava com 99 anos, a sua mulher com 90, certamente ele não estava muito ali cheio de esperança, mas vivendo sim as suas incertezas, as suas dificuldades e de fato temendo por acontecer ou não aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Mas hoje é dia de entendermos também que quando Deus ele estabelece os termos da aliança com o seu povo, tão somente Deus, ele é fiel para cumprir cada termo da aliança. Mas a grande questão é, você está preparado para esperar o tempo do Senhor? Você está preparado também para ser fiel ao Senhor? Você está preparado para entender os termos da aliança? É isso que nós vamos ver hoje. Hoje eu quero deixar ao seu coração o seguinte tema, o Deus da aliança. É muito comum buscarmos no tempo de incerteza, de dúvida, de anseio,
alguém que possa resolver e fazer para que o povo caminhe e viva. Mas nós não entendemos muitas das vezes que uma aliança é um acordo entre duas partes. E aqui Deus é aquele que estabelece, mas Deus também é aquele que espera a resposta do seu povo. E é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Crianças, o desenho que o pastor vai deixar o coração de vocês hoje é um desenho que vocês devem desenhar, ok? Uma aliança, tá? Um anel, ó. O pastor está ilustrando aqui para vocês verem. Vocês devem desenhar a aliança aí. Olhe para o dedo do papai e da mamãe aí, casado. Você vai ver a aliança aí na mão do pai e da mãe, ok? E aí você pode desenhar a aliança num lado da folha, você vai desenhar você do outro lado da folha e no topo da folha você vai desenhar a cruz de Cristo. E o que isso significa, irmãos? Que Deus nos chamou para uma vida de aliança. Essa vida de aliança, obviamente, toca as nossas vidas e nós precisamos caminhar rumo à cruz de Cristo, ok? Então, vamos lá, vamos aprender o que esse texto nos ensina a respeito do Deus da aliança. Irmãos, a primeira cena que eu quero compartilhar com vocês é que Deus, o Deus da aliança, estabelece os seus termos. Então, do verso 1 ao verso de número 9, o que nós encontramos? O texto nos fala que Abraão atingiu a idade de 99 anos e o Senhor apareceu em um momento do qual o Senhor o visita. E ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que nós temos que analisar aqui é quem está diante de Abraão. O texto nos fala, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou, o Deus que sustentou, o Deus que está governando, o Deus que está amparando esse homem no qual nós estamos vendo aqui, que tem uma fé extremamente oscilante, alternada. Abraão, ora acertou, ora errou, ora ouviu o conselho errado da sua mulher, e então Deus ainda assim não desamparou este homem. Agora ele está com 99 anos, vivendo a realidade, e o Senhor aparece a ele. E aqui, no capítulo 17, do verso 1 a 9, nós temos aqui a introdução do que o Senhor espera de Abraão daqui para frente. E aí o Senhor fala, ande na minha presença e seja perfeito. O Senhor está esperando de Abraão integridade, entrega, firmeza na fé para desenvolver a jornada. E assim o Senhor, ele fala, verso 2, farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Já não é de hoje que nós estamos aqui vendo que o Senhor tem prometido um grande povo a Abraão. O Senhor tem prometido grandes promessas a ele, dando grandes promessas a ele. O Senhor tem falado, Abraão, você será abençoado. E chegou o momento, irmãos, de observar o que o Senhor tem para esse homem. E aqui, neste momento, o Senhor apresenta os seus benefícios e as suas responsabilidades. É muito profundo quando nós olhamos o Senhor falando para Abraão o seguinte, olha, observe o meu primeiro grande sinal. Você será um pai grandioso, de muitas nações, tanto biológico quanto espiritual. Olha, agora o seu nome não será mais Abrão, mas Abraão. E é muito interessante que no mundo antigo, quando um rei mais poderoso chegava em um outro reino e estabelecia ali uma aliança, esta, na maioria das vezes, do maior para o menor, ele firmava um acordo e ele falava, olha, agora, visto que temos uma aliança, você não se chamará fulano de tal, mas agora o seu nome será outro. Dando agora um novo andar da vida. Irmãos, é muito interessante observarmos como Deus ele vai selando essa aliança e dando a Abraão um novo panorama da vida. E o Senhor diz mais, você será extraordinariamente fecundo, nações e reis virão de você. Uma aliança perpétua eu estou estabelecendo com você, eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. E por fim, Abraão, você terá a posse da terra. Então o que eu quero explicar para os irmãos aqui nesse primeiro momento é que o Senhor estabeleceu uma aliança e entregou para Abraão o seguinte, esta é a minha, ou estas são as minhas responsabilidades com você. Mas Abraão, olha só, eu também quero a sua parte. E é o que nós vamos ver agora, do verso 9 ao verso de número 14.
quando o Deus da aliança espera de nós uma resposta. Então, agora Abraão, ele é tomado por um senso de responsabilidade no qual o Senhor o dirige a perceber o seguinte: olha o que diz o texto. Deus disse mais ainda a Abraão: guarde a minha aliança. E aqui nós começamos a entender, meus amados irmãos, que andar com Deus não significa um andar aleatório. Hoje eu quero quebrar aqui juntamente com vocês a perspectiva de que Deus é o meu abençoador. Deus é aquele que vai fazer tudo para mim. E eu vou continuar andando aleatoriamente, eu vou continuar andando os meus caminhos, fazendo o que eu quero, levando a vida espaçada. Observe bem a palavra do Senhor. O Senhor está estabelecendo uma aliança com Abraão e ele espera de Abraão uma posição. E é isso que o Senhor diz ali: guarde a minha aliança. Não apenas você, mas a sua descendência, e isso no curso das gerações. Então não era algo apenas destinado a Abraão, muito menos apenas aos seus filhos, nem mesmo às gerações posteriores e nós que somos aí filhos de Abraão espirituais. Portanto, irmãos, isso é para todo aquele que está firmado em uma aliança com Deus. O texto nos diz, irmãos, o seguinte: guarde a minha aliança, e para isto, Abraão, você deverá fazer um grande sinal, você deverá marcar a pele, você deverá circuncidar o prepúcio do homem, aquele menino nascido ao 8º dia, esse deverá ser apresentado. E o que isso significa, irmãos? Aqui, a marca da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão. A circuncisão era um corte na pele da genitália masculina, no qual ali a criança recebia aquele corte, diga-se de passagem, né, íntimo, privativo ali daquela pessoa, para que toda vez que aquela criança, aquele ser humano, aquele homem, fosse ali desenvolver as suas atividades, e aquela atividade primária, que é ir ao banheiro, ele pudesse então se lembrar de que ele tem uma aliança com Deus. Veja bem, Deus marca o seu povo para que o seu povo se lembre do seu compromisso para com o seu Deus. Portanto, a circuncisão, ela tem um objetivo de mostrar para aquele indivíduo, para aquele sujeito o seguinte: olha, você é separado, você é dedicado, você não é como o cananeu, você não é como temos aprendido aqui, né, o jebuseu, você não é como o egípcio, você é do Senhor. Irmãos, a circuncisão também fala mais um pouco. Você pertence a um povo consagrado. Existe uma aliança entre o nosso Deus e o nosso povo. Portanto, a circuncisão, ela vem marcar a pele, ela vem marcar o corpo, mas apontando para um simbolismo extremamente espiritual. Alguns estudiosos da Bíblia vão falar que a circuncisão, ela é um sinal visível de um mistério, obviamente invisível, no sentido da responsabilidade que nós temos de responder positivamente à vida diante do Senhor. E é por isso que a circuncisão traz ao coração de Abraão e das suas gerações uma memória viva e ativa da nossa missão quanto povo de Deus. Então isso para nós hoje é sinal de vida ou morte. Ou pertencemos ou não pertencemos. Ou somos do Senhor, marcados pelo Senhor, ou nós não temos compromisso com o Senhor. E o Senhor diz mais a Abraão: Abraão, aquele que não for circuncidado, aquele que não for marcado por este sinal, deverá o quê? Verso 14, toda a igreja junto comigo, vamos lá, o que diz o texto? O incircunciso que não tiver... Deve ser o quê? Quem tem compromisso com Deus faz parte do povo de Deus. Quem não tem compromisso com Deus não faz parte do povo de Deus. Simples assim. Não fique com raiva do pastor, não. É a Bíblia que está escrito lá, vocês acabaram de ler.
Meus amados, compromisso com Deus é vida com Deus. Não estabelecer um compromisso com Deus é morte, fora, obviamente, da presença de Deus. Não tem vida nesse processo. Portanto, o Senhor, Ele de fato, Ele separa o crente e o descrente, o servo bom e fiel do servo mau e fiel, aquele que faz parte do povo e aquele que não faz parte do povo. Isto é bíblico. E é por isso que hoje também, diante de nós, já nos cabe uma pergunta, é se de fato fomos marcados verdadeiramente com o sinal da aliança do Senhor, não o sinal da circuncisão, mas o sinal do Espírito Santo habitando em nós e nos fazendo viver para a glória de Deus e para a glória tão somente do povo de Deus. Para o povo e para Deus e para o povo. Ou seja, é uma responsabilidade que nós, como povo de Deus, temos para com o nosso Deus e também com o povo. É uma relação vertical e horizontal. Portanto, irmãos, Deus exige uma resposta do seu povo. Seguindo, o texto nos ensina ainda mais. O Senhor, o Deus da aliança, é aquele que confirma as suas promessas. Então, aprendemos que o Deus da aliança é aquele que estabelece os termos, o Deus da aliança é aquele que espera a resposta do seu povo, o Deus da aliança é aquele que também confirma as suas promessas. E o tema da história agora volta ao coração de Sara. Lembramos bem, domingo passado falamos que ela temeu diante do caminho, ela tentou dar um jeitinho, ela tentou resolver o seu problema ali da sua melhor maneira e ela falhou. Mas aí, o Senhor se apresentou a Abraão mais uma vez, apareceu a Abraão e falou, olha, a sua mulher será abençoada. É impressionante o amor de Deus. É o que acabamos de cantar aqui. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E o Senhor vai ao encontro dessa família mais uma vez. Essa mulher terá um filho. Olha, e Abraão aqui, diante da situação, ele também recebe a ideia de que o nome de Sarai, né, foi mudado para Sara. Então, Sara aqui no contexto significa princesa. Então, observe, ela teve uma atitude tão esdrúxula, tão pesada no capítulo 16, e agora ela é elevada a um posto de, quando nós olhamos, falamos, ninguém fala princesa, mas princesa. Algo bonito, algo leve, algo grandioso para uma mulher que tinha cometido um erro gravíssimo. Observe a graça, o amor de Deus para conosco, irmãos. E aí, essa mulher agora teria um filho, mas aí, Abraão, mesmo diante da aliança, mesmo diante do Senhor falando com ele prostrou-se com o rosto em terra e ele o quê? Riu. Será mesmo? Um homem lá de... E ele conta aqui, né, o texto nos fala, um homem... pode nascer um homem de 100 anos? Ele só tinha 99, ele já estava contando 100, que ele não seria pai aos 100. Está ok? O tempo aí, ó. Observe. Ele já está olhando o futuro e falando, poxa, não fui aos 99, aos 100? Isso não vai acontecer, não. Senhor, Sara, aos 90? É possível isso? Mas o Senhor, lembre-se, presente e provedor. Ele dá um filho, ele fala da promessa de um filho. E o nome desse filho é irônico. Isaac. Que significa? Ele ri. Ou seja, Deus está rindo do riso de Abraão. Se vocês nunca pensaram nisso, é muito profundo esse contexto aqui histórico. Ao momento em que nós duvidamos, no momento em que nós tememos, no momento em que nós estamos de fato trêmulos diante do contexto da vida, das incertezas, o Senhor é aquele que ri. Por acaso há algo impossível para Deus? E ele então promete um filho e o nome dele será Isaac. E olha, Ismael, embora aqui não seja o filho da aliança, ele também será abençoado. Mas a minha aliança será com Isaac, porque Abraão e Sara, eu quero ensinar para vocês que o meu poder triunfa sobre a esterilidade. Deus está mostrando para esta família que Ele é o Eu Sou Todo-Poderoso. E será, irmãos, que esse Eu Sou Todo-Poderoso, nosso Deus, não está habitando no meio de nós ainda hoje? Não está governando as nossas vidas? Não está cumprindo as suas promessas? Irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, nós podemos observar
que Deus escolhe meios, caminhos sobrenaturais para que o tempo e a glória dele seja manifestada em nossas vidas. Mas isso só é parte do poder de Deus para o tempo e das coisas que ele determinou para o seu povo. E o texto segue, última parte. O Deus da aliança vê a obediência do seu servo, do verso de número 23 ao verso de número 27. Naquele mesmo dia, o que aconteceu? Abraão tomou seu filho Ismael e toda a sua casa e os circuncidou. Observe, irmãos, que naquele mesmo dia, depois desta orientação, o estabelecimento da aliança, a espera do retorno da aliança, a promessa de Isaac, naquele mesmo dia, a palavra nos fala que Abraão foi responsivo à aliança de Deus, apresentando uma fé, isso é lindo demais, consciente, disposta e obediente. Ao ver a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus no seu coração, ele processa, eu tenho falado isso para vocês, fé é um ato racional, ele processa o que Deus está falando. Ele se lança ao que Deus está falando e ele obedece à vontade do Senhor. Irmãos, aqui nós vemos uma fé racional e operacional. Abraão, ele sabia o que estava fazendo e o porquê ele estava fazendo. E isso difere muito bem dessa questão de ficar 30 dias no monte sem comer, sem beber. Isso difere muito bem de ficar correndo atrás de igrejas de campanha aqui e ali. Ou até mesmo, irmão, ora para mim que a sua oração tem mais poder do que a minha. A nossa fé, uma fé robusta, uma fé fundamentada, nos leva a atitudes racionais e reais diante do Deus que é o Todo-Poderoso. Pastor, mas e aí? O que esse texto tem a nos ensinar? Vamos lá. Aplicações, meus irmãos. Eu quero deixar aqui 2 aplicações ao coração do povo de Deus. A primeira delas, meus amados, a primeira aplicação é firme uma aliança com Deus, por quem Ele é. Às vezes nós olhamos a vida de Abraão, e como disse o Pedro numa conversa, num café, talvez, acho que essa semana ou semana passada, não estou lembrado agora, mas o Pedro, ele falou algo muito bacana. Pastor, o que está sendo bacana da história da vida de Abraão é que o Senhor tem nos mostrado o quanto esse homem falhou e o quanto Deus foi gracioso com ele. Eu falei, opa, cheguei onde eu queria. Tem um caminhando e entendendo. Mas na verdade, pastor, até aqui eu só ouvi os triunfos de Abraão. E talvez esse seja o perigo das nossas vidas. Seja esse o perigo das nossas vidas. Porque nós queremos olhar para Abraão e falar assim, ai Senhor, cumpre as suas promessas sobre a minha vida. E aí você só está esperando as coisas materiais da sua vida. Não tem nada de promessa de Deus aí. E é por isso que eu estou chamando todos vocês aqui hoje, para que nós tenhamos um compromisso, que nós firmemos assim, uma aliança com Deus por quem Ele é, e não apenas pelas coisas que Ele pode fazer. E a grande questão é, pastor, mas quem Deus é? Irmãos, o texto está nos falando que Deus é aquele que nos concede uma aliança, um vínculo, uma relação. E o povo da aliança é chamado a se entregar a Deus, conhecendo e sabendo quem Ele é. Se nós não conhecermos o nosso Deus, pode ser que a nossa relação com Deus seja uma relação de barganha e não de deleite. Porque se Deus falar não para você, você vai embora da igreja e não quer mais saber de Deus e da igreja. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem é o Senhor, até o não de Deus traz riso sobre os nossos lábios. Portanto, aqui é importante, e muito importante, sabermos quem Deus é. E aqui eu olho para o casamento. Se todas as vezes que a minha esposa falasse não para mim fosse um motivo para eu ir embora de casa, eu poderia pegar minha aliança e jogar pela janela. E nós sabemos que não é assim. Dormimos com o bico torcido, mas estamos lá, do lado da esposa. Isso é casamento, compromisso, aliança, vínculo. E vice-versa, né? Estou falando da mulher porque hoje é o dia da mulher, gente. Portanto, queridos, aqui Deus, Ele é quem cria, Ele quem estabelece, é Ele quem sustenta, é Ele quem executa.
É Ele quem dá a sua aliança conosco, e o Senhor ele ainda fala, eu serei o seu Deus. Irmãos, perceba o enredo, meus amados. Apesar dos erros de Abraão, Deus ainda assim foi ao encontro desse homem mais uma vez para restaurar a vida dele. Isso é muito profundo e essa é a nossa história. Devemos entender o quanto o Senhor, Ele é ávido, Ele é rápido em vir ao nosso encontro e resolver as nossas questões, meus irmãos. Devemos atender à aliança de Deus tendo em vista o seu grande amor para conosco. E talvez seja esse um dos maiores desafios de uma igreja, de um pastor, de um conselho que se esmera em pregar a palavra viva e pura. Porque nós aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil de Paraíba do Sul, nós não estamos comprometidos com os seus caprichos. Nós queremos que vocês, povo de Deus, cresçam numa aliança verdadeira, íntima e profunda com Deus. Portanto, aqui no nome de Jesus será daqui para frente só a Escritura, somente a Escritura. E talvez este seja o trabalho difícil e árduo, porque as pessoas querem colocar, de fato, os seus desejos na frente da vontade de Deus, e isso diante da palavra é desastre. Olhemos para o domingo passado, para o que Sarai tentou fazer com a sua serva Agar. Portanto, meus amados, aqui há um alerta para nós. Eu quero deixar isso ao seu coração. Os termos do Senhor serão cumpridos, com você ou sem você. Como assim, pastor? Irmãos, tem direção para as duas pessoas, as que vivem na aliança e as que não vivem na aliança. Onde está isso, pastor? Vamos lá. Abrão, o Senhor deu a Abrão, olha Abrão, firma aí, ó, marca o seu filho, marque o seu coração, marque a sua pele. Mas aquele que não for marcado, ele estará fora. Mas aquele que estiver marcado, esse terá vida. Numeroso, abundante, serei o seu Deus, caminharei com você de geração em geração. Com você ou sem você, os termos de Deus serão cumpridos. Por isso que diante de nós agora fica, de que lado estou? Como está a resposta do meu coração? Portanto, meus queridos, aqui a primeira aplicação nos leva a entender que diante do tempo que ainda nos resta, corramos para o braço do Deus que é o Todo-Poderoso e amoroso para conosco. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Enquanto não entendermos o que lemos e cantamos, será difícil firmar uma aliança com Deus. Que Deus nos conduza. A segunda aplicação que eu quero deixar ao coração da igreja hoje, além de firmar uma aliança com Deus, a segunda aplicação é a seguinte: viva uma aliança transformada com Deus. Pastor, o que isso significa? Viver uma aliança transformada com Deus significa dar uma resposta e apresentar um compromisso. Meus amados irmãos, diante do povo de Deus, se nós não tivermos um coração responsivo e que nesta resposta aparenta um compromisso, para nós não faz sentido. Não adianta, de fato, dizer Senhor, Senhor, mas o meu coração e a minha vida está completamente longe das minhas afirmações. Irmãos, eu quero trazer ao coração de vocês o seguinte: corpo marcado com alusões a Deus não significa coração transformado diante de Deus. Você pode ir lá, como tem acontecido na nossa geração, o crente ele bota lá no corpo dele, tatuagem, Deus é fiel, coloca a cruz, coloca lá a sola escritura, uma igreja reformada sempre. Você pode marcar seu corpo, você pode fazer as coisas que você quiser, você pode usar os jargões que você quiser, mas isso não significa um coração transformado. Posso até mesmo dizer, você pode vir à igreja todos os domingos, você pode ser um dizimista fiel, você pode participar de todos os eventos da igreja, mas isso não diz que você é um servo de Deus aprovado diante do Senhor.
O que de fato aponta essa transformação é o quanto o seu coração descansa e entrega a sua vida, o quanto seu coração está entregue à vontade de Deus e diante do tempo de Deus para o reino de Deus. Amados, não é pelo ativismo, é isso que eu quero dizer aqui. Não é pelo que eu faço acontecer, eu estou aqui, se eu não é por isso. É por uma vida de aliança, e a aliança aqui revela obediência. Portanto, aqui, irmãos, uma vida transformada apresenta evidências de transformação, e isso é um resultado visível tanto para Deus quanto para o povo de Deus. Eu fico imaginando, e aqui é uma paráfrase pessoal, tá? Os meninos. E aí? Seu pai te marcou quando você nasceu? E aí ele tinha que ir lá conferir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, ok? E aí ela... não é do povo de Deus não, hein? Você não faz parte da aliança, não. E queridos, quantas vezes nós desenvolvemos a comunhão e perguntamos assim, o que está faltando para aquela pessoa? A pessoa vem à igreja, a pessoa é dizimista, a pessoa participa, canta, chora, pula, compra a Bíblia, ri, leva as pessoas para a igreja. O que está faltando? O que ainda falta é, de fato, uma aliança transformada com Deus em todas as áreas da vida. O que eu estou querendo dizer aqui, meus amados irmãos, é que não apenas a minha boca, não apenas citar o Salmo 23, isso me faz ser um transformado, mas a minha vida em todas as áreas precisa apresentar evidências dessa transformação. Eu não posso ser um mentiroso e dar glória a Deus. Eu não posso dirigir uma igreja e ser um fraudulento. Irmãos, eu preciso reparar a minha vida e transformar o meu coração diante do Senhor pela fé em Cristo Jesus. E isso exige resposta, aliança.
Porque o texto é muito claro, irmãos. Se temos aliança com Deus, nós temos vida. Se não temos aliança com Deus, nós temos morte. Que Deus nos abençoe e que a palavra de hoje nos leve a olhar para o Deus da aliança. Deus nos